É difícil você falar, né, alguma coisa a respeito de você. Sobre alguma coisa é bem melhor. Vamos tentar colocar uma sequência nos fatos e nessa Lima Duarte. A Banhera daqui era professor, veio, estudou em Juiz de Fora, depois voltou, deu aula aqui no Colégio Via Sorte a vida toda, até aposentar. Era filha única, a mãe dela hoje seria um faxineiro da escola. Minha mãe, ela sempre foi aquela professora primária que tinha uma caligrafia muito bonita. Eu era muito de declamar poesia durante o antigo grupo, né, primário. E a minha mãe escrevia as letras, as poesias, escrevia para mim os discursos que fazia nas formaturas. E ela ficou durante muito tempo, não conseguia movimentar o braço, a perna. E esse meu avô era marceneiro, ele era marceneiro e era alfaiate. E como marceneiro ele fabricava os caixões de Lima Duarte. Todo mundo enterrava. Naquela época o caixão que ele tinha feito era ele. E ele fez ele falava que ia fazer uma gambiarra para minha mãe voltar a andar, que aí ele fazia as roldanas, bolava aqueles negócios tudo para ela ficar em casa fazendo fisioterapia. A irmã do meu pai, ela teve meningite quando criança e ficou surda. Agora você vê, rapaz, na época 1900 e lá vai fumaça, a minha avó fez ela aprender a ler, estudou no Colégio Santa Catarina em Juiz de Fora, voltou, a gente brincava, porque ela tirava o sol da televisão, na época a televisão estava chegando por aqui, né? 60 e pouco, aí a gente tirava o sol da televisão para ela ficar. Eu nasci aqui e vivi aqui em Lima Duarte até 1968, quando eu me mudei para Juiz de Fora para fazer o científico. Meu pai nasceu aqui em Lima Duarte, no atual município de Pedro Teixeira, e na época prestei vestibular para a Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre pensando na área de medicina, então, grande influência do meu pai e do pouco que eu vivi com o meu tio, Manuel, que eram médicos. Eu tenho na família o meu pai, que é médico, o meu primo, que é médico, a doutora Vera, que é médica aqui também em Lima Duarte, o Paulo Batista, que foi um dos grandes médicos no Rio de Janeiro, era consultor do Souza Aguiar, Miguel Couto, ou seja, quando ninguém resolvia, chamava-se o Paulo Batista. Uma das minhas tias era casada com um médico, o Dr. Manuel de Paulo. E ele morreu aqui no Duarte, indo atender uma pessoa ali perto dos Lopes. Ele saiu daqui a cavalo para atender uma pessoa lá, e nessa ida a cavalo ele teve um infarto e morreu. E o meu pai, na época, estudava no Rio, e sobrou para ele, meu pai, o anel de formatura do tio Manuel. E esse anel de formatura até meu pai me deu para mim,
esse anel formou meu pai, porque não tinha dinheiro para se manter no Rio. Ele pegava o anel e ia na Caixa Econômica e penhorava até a minha avó conseguir juntar um dinheirinho para tirar do penhor lá. Mas essa convivência com a medicina foi desde sempre. E a cola que a Cristina me deu aqui, não posso deixar de lembrar aí que também no grupo de médicos, a minha irmã, a doutora Lídia, que também veio aqui para Lima Duarte e trabalhou até se aposentar aqui no serviço público aqui em Lima Duarte e em Olaria. Uma outra área que eu sempre vivi muito foi a área política. O meu pai sempre foi ligado à política, foi vereador aqui no município de Lima Duarte, teve que renunciar ao cargo porque na época que ele foi vereador não podia acumular o cargo de vereador e ao cargo de médico no estado de Minas Gerais. Ele sempre foi político, inclusive o município vizinho, Peteixeira, quando passou o município, acho que foi em 63, por aí, desmembrou-se o município de Olaria, o município de Santana e o município de Peteixeira também foram emancipados de Lima Duarte e se tornaram cidades. Deputado que na época apresentou o projeto transformando essas cidades, esses distritos em cidade, passou na casa do meu pai, aqui em Lima Duarte, e eles comentando, eles falando que ia passar a cidade de Olaria e passar a cidade de Santana. Aí meu pai, como era natural de Peteixeira, falou, aí já que vai passar duas, passa três. Eu, particularmente, achava um absurdo uma rua só virou cidade. Então eu achava estranho isso, mas... E eu, desde criança, o meu pai assinava o jornal Correio da Manhã, no Rio. Vinha para Juiz de Fora, de Juiz de Fora vinha de trem, gastava 3 horas de viagem de Juiz de Fora até Lima Duarte. Ele lia o jornal todos os dias, depois do almoço, ele sentado na porta da casa. Isso durante muitos anos, e eu acompanhei. Com o tempo, o Correio da Manhã deixou de existir e ele começou a assinar o Jornal do Brasil. Então eu tinha muita afinidade com ele, e a gente discutia muito, e ele sempre meio que incentivando umas brigas comigo, porque ele sempre meio de oposição, e isso aí sempre teve uma influência, porque Lima Duarte, nessa época da política mais brava, era o PSD ligado ao PTB por um lado e ao UDN por outro. E meu pai sempre militou no PSD junto com o PTB, e tendo, até na época da Revolução, ele tendo respondido uns pepinos em função da questão política. E isso aí, de certa forma, formou, né, a minha adolescência. Inclusive, nós perdemos a semana passada o Jaguar, que foi um dos que me incentivaram muito
com o antigo Pasquim, né? Ele, Fio e Paulo Francis. Em função disso, nós fizemos um jornal aos moldes do Pasquim e tivemos até alguns problemas com a censura, né? Na época, éramos obrigados a montar o jornal, era um jornal que saía uma vez por mês, então a gente montava o jornal, levava ao DOPS, em Juiz de Fora, o DOPS carimbava página por página, autorizando ou desautorizando determinadas coisas, eram proibidas de ser veiculadas. Inclusive nós tivemos aqui, na época que o juiz que veio aqui para Lima Duarte chamava Antônio Carlos Ferreira Botti. E Lima Duarte era considerada, era chamada a cidade de Cascavel. Então, no jornal, nós colocamos como em terra de Cascavel até Juiz Arabote. E isso aí levou a gente a ir várias vezes ao DOPS e à 4ª Região Militar com o antigo general Itiberê, Gouveia do Amaral, ia lá para dar alguns depoimentos e algumas... A gente achava que era brincadeira e realmente eles estavam fazendo uma investigação meio que pesada em relação à juventude aqui. Nesse interim, veio aqui para Lima Duarte o padre Bernardo Antônio Coulange, francês, a incentivar leitura, discussão, e fundou na época aqui um grupo chamado OLÉ, que era a Organização Lima Duartina dos Estudantes. Do OLÉ surgiu a ULES, União Lima Duartina dos Estudantes Secundários. Funcionou muito legal aqui em Lima Duarte, com várias reuniões, várias discussões políticas, até que a ULES foi fechada em função do golpe de 64, AI-5, e fechou a ULES. Nós fizemos muita coisa nesse sentido, feira de livro, muitas coisas que levavam a discussões, e muita gente se desenvolveu e continuou carreira política aqui, chegando a ter o Paulo Delgado como deputado e vários outros, a Irine como deputada, e chegou a ser ministra aí do Lula. Existia um grupo em Lima Duarte formado, na grande maioria, pelo antigo PSD e pelo PTB, que era os Amigos do Município de Lima Duarte. Eram várias pessoas que se reuniam para discutir questões políticas e discutir coisas que pudessem ajudar a contribuir para o alardeado futuro do Brasil e do município. E esse grupo de pessoas tinha realmente muitas coisas que buscavam realmente crescer o município. Então eles tinham uma biblioteca municipal, não era municipal, era uma biblioteca dos Amigos do Município, que era uma biblioteca que era de doações, e a Associação dos Amigos recebia verbas também de deputados, verbas do governo, e que eles
aplicavam aqui dentro de Manduá. A biblioteca desses amigos foi doada depois para a organização, para a UNES, e eu vivi muito tempo, enquanto estudante de Manduá, ainda nessa biblioteca que tinha junto uma mesa de ping-pong, e a gente ficava fora do horário de aula, de escola, ficava lá jogando ping-pong e lendo algumas coisas, discutindo algumas coisas. E isso aí fez com que eu viesse para Manduá como médico, ficasse aqui trabalhando como médico e, entrando na área política, disputei por 3 vezes aí a vereança em Lima do Aço. Fiz 2 vestibulares. No primeiro fiquei no desempate, desempatou em biologia, eu dancei, e o segundo passei em medicina. Logo em seguida, logo que eu passei, eu comecei a namorar a Cristina, engravidou e comecei uma vida meio que nova e não programada, né? Com 16 anos e eu com 20. Então a gente já começou a criar uma família, e aí eu comecei, estudava e dava aula aqui em Lima do Aço. Eu vinha aqui em Lima do Aço na segunda, quarta e sexta-feira, terminava a aula 9h30, 10 horas, pegava o ônibus, o Viação Águas Minerais, que era o último ônibus que passava aqui em torno de 10 horas da noite, voltava para o Juiz de Fora para estudar. E isso aí, de certa forma, associado a um início meio que malandragem, me atrasou a faculdade um pouco. Logo que eu formei em 82, vim para Lima do Aço e comecei a trabalhar aqui na Santa Casa. A Santa Casa era um braço político, voltava-se à velha política, a velha UDN, PSD, que depois virou PMDB e Arena. E logo que eu vim para a Santa Casa, eu comecei a trabalhar na época com meu pai, e a gente a Santa Casa atingia o Fundo Rural. A Santa Casa atingia ao trabalhador rural, ao produtor rural. O produtor rural pagava, o atendimento era pago, o Fundo Rural não, tinha atendimento de graça da Santa Casa, e o resto da população ia para Juiz de Fora ou era atendido como... Chuvinho. Vou ter que sair daqui. Vai ter que ir para a varanda. Logo que eu comecei a atender, a trabalhar com o meu pai ficou doente, e logo descobrimos um câncer de cérebro que levou ele rápido. Esse lado da medicina e da política como uma coisa que caminhou sempre junto. Eu fui eleito durante 2 mandatos, e por 2 mandatos cheguei a ser presidente da Câmara durante 2 períodos legislativos. Foi um período complicado, porque o que aconteceu? O presidente da República era o Itamar. E o Itamar, muito amigo aí dos Argrives. O Argrives chegou, inclusive, a ser ministro do Itamar. E
através de ligações da Ruth Argrives com o Itamar e a família do prefeito, na época, Carlos Alberto Barros, conseguiu-se várias emendas legislativas para Lima Duarte. Acontece que numa dessas verbas veio para Lima Duarte uma grana para ser construídas e reformadas 7 escolas municipais. As escolas começaram a ser construídas com uma sala a menos. E uma das escolas não chegou nem a sair do chão. E isso aí levou a uma CPI na Câmara, pode-se dizer que levou à renúncia do prefeito, algumas condenações, outras não, e como sempre acontece, às vezes as condenações não batem com aquilo que foi realmente houve de erro. Inclusive, em função disso, porque nós temos em Lima Duarte um problema sério na área de saúde, um município de 20 mil habitantes em que toda a área de saúde, até alguns tempos atrás, estava na mão do município. E de um certo tempo, o prefeito começou a ser também o provedor da Santa Casa. Ou porque ele disputava e realmente ganhava as duas coisas, a prefeitura e o cargo de provedor da Santa Casa, ou ele era o prefeito e conseguia colocar no cargo de provedor aquele que ele indicava, porque era difícil alguém que não fosse ligado diretamente à prefeitura conseguir manter aberta a Santa Casa. Você vê que hoje a Santa Casa está vivendo sob intervenção da Prefeitura Municipal. Então, a verba que se dá de dinheiro, o SUS transfere de dinheiro para a Santa Casa, não mantém a Santa Casa de portas abertas de forma alguma. O SUS, a princípio, foi uma excelente coisa. Acontece que a verba do SUS praticamente está parada enquanto o SUS cresce o número de atendimentos. Eu sempre vi a saúde de forma diferente. As cidades pequenas quase sempre tinham um pequeno hospital, uma Santa Casa, e essas pequenas cidades criaram a cultura hospitalocêntrica, na minha maneira de ver. Você, quando adoece em Lima Duarte, você não procura o posto de saúde, você não procura uma unidade básica de saúde, você procura o quê? O hospital. E não deveria ser assim. O nível primário, que é o nível em que atende a prevenção, essa aí deve ser extremamente importante. Não ter atenção primária vai resultar em quê? Um derrame, num infarto, uma questão mais séria. Ou seja, você vai ter problemas secundários. Essa distância entre o que se gasta em saúde e o que realmente deveria se gastar dificulta o atendimento. A coisa era tão pensada de tal forma que o agente de saúde tinha que pertencer à comunidade que ele atendia. Então ele tinha que morar na comunidade para que ele pudesse entrar
dentro da casa do indivíduo. Eu lembro quando a gente iniciou o programa de saúde de família, depois estratégia de saúde de família, quando nós começamos lá em Olaria, se você chegasse na Secretaria de Saúde de Olaria, que você tem que raciocinar também que Olaria é um microcosmo em relação a um Lima Duarte, por exemplo. Eu fui secretário de saúde do município de Olaria durante 12 anos. Durante esse tempo, a Secretaria de Saúde de Olaria foi considerada durante muitos anos como a melhor saúde da microrregião de Juiz de Fora. Então era uma coisinha bem menor, mas qualquer hora que você chegasse na Secretaria de Saúde de Olaria, você me perguntava assim, quantas pessoas em Olaria tomam Aldomete ou hidroclorotiazida para pressão? Eu te falava, eu abria o computador e te falava, a Olaria gasta tantos comprimidos de Aldomete por mês, a Olaria gasta tantos hidroclorotiazida por mês. Olaria tem tantas casas que tem um rádio, tem tantas casas que tem um filtro, tantas casas que tem saneamento básico. Nós temos situações, por exemplo, aqui onde eu moro, não tem nenhuma casa aqui que tenha rede de esgoto. Isso aqui tudo é força. A Organização Mundial de Saúde já cansou de provar que se você gastou R$5 ou R$4 em saneamento básico, você economiza R$5 de saúde. Mas isso aí é aquilo que sempre se falou anos aí. O que é enterrado, que vai debaixo da terra, que é a rede de esgoto, a água tratada, isso aí vai enterrado, ninguém vê. O Paulinho Carequinha, que era do Mogol, e ele queria fazer alguma coisa pelo Mogol. Aí me chamou, nós fomos lá um fim de semana, fomos lá, recolheu fezes de toda a população do Mogol, trouxemos o Jurandir, era técnico de laboratório, Jurandir Machado foi com a gente, nós conseguimos o laboratório de Juiz de Fora que bancou os remédios, e o Paulinho resolveu bancar um filtro de barro para cada domicílio no Mogol. E nós voltamos lá daí 6 meses. 6 meses eu já comecei a levar susto nas primeiras casas que a gente entrou. Porque quase todas as casas que nós voltamos tinha um vaso de flor na sala. Era o filtro. Depois, por questões políticas, eu tive que largar a Santa Casa e o atendimento aqui, fui trabalhar em Bom Jardim, fui trabalhar em Matias Barbosa, Juiz de Fora, mas nunca deixando de me envolver com as coisas de Lima Duarte. Eu sempre vou estar aqui, porque o indivíduo, às vezes, eu hoje não trabalho mais pensando no lado financeiro. Eu já tenho mais ou menos uns 2 anos que eu me interessei e tenho estudado até bastante sobre isso, sobre o tratamento com cannabis, e tem muita coisa que com certeza daqui a um tempinho vai estar sendo usada para muita coisa. O médico não pode parar, você tem que estar sempre acompanhando, correndo atrás e estudando, porque se você parar
E se parar e for 15 dias, com certeza daí a 15 dias você vai estar desatualizado já. Eu sempre disse isso e repito, médico não aposenta, médico morre. Muitas coisas poderiam ser diferentes. Eu, por exemplo, com 70 anos, eu fico vendo que eu sempre ouvi falar que o Brasil era o país do futuro. Hoje eu sinto que o futuro já chegou. O Brasil é que não chegou lá, mas o futuro que nós estamos hoje vivendo é aquele futuro que o meu pai e meu avô falavam e infelizmente não chegou a ser concretizado. O caminho vem sendo trilhado até ontem, né? Porque hoje eu não sei, o dia não acabou ainda pode acontecer alguma coisa. Eu lembro muito disso do meu pai. Meu pai falava sempre que o povo, o Brasil gosta muito de fazer cortesia com o chapéu dos outros, né? É igual aquele cara que vai assim, não, o fulano de tal conseguiu bancar o ônibus de graça para quem tem mais de 60 anos. Ele acha que é de graça. Agora, está sendo dado a ele de graça, mas ele próprio está bancando esse ônibus de graça. Porque a hora que você vai fazer o valor do preço da passagem, está incluído o desgaste, pneu, a gasolina, o óleo diesel, aquilo, mais aquilo e assento de graça para quem tem mais de 60 anos. Mas muito se mudou, já alguma coisa melhorou. Nós temos aquela velha história, o Brasil é um país de muito católico. Toda verba que sai para algum setor, para alguma entidade, o cara que que indicou a verba para aquela entidade, normalmente, como um bom católico que ele é, quase sempre leva um terço, né? Mas eu sou, eu vou dizer sou, e ainda me considero ainda um sonhador.